E aquela sociedade extremamente centrada no homem, não liga para ela. A corte era cercada de homens, era comandada por homens. Mas ela não tem essa chance, ela é uma viúva. Ela não tem um marido que a ame e que a proteja. Ela tem um opressor. Ela não tem um juiz que defenda a sua causa, que se importe com a sua causa. Aparentemente, nem filhos para ajudá-la ela tem. Não amada, só, indefesa, sem poder, sem ajuda, sem cuidados, eu ouso dizer, ela estava desesperada. E a sua ação era ir continuamente ao juiz. E de alguma maneira, isso mexeu com o juiz. Veja o versículo 4 nos diz, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Veja, esse homem confessa o que ele é. Que ele negligencia o primeiro e o segundo mandamento, que ele negligencia a função que ele ocupa, que é defender a causa de alguém. Ele pôde levar isso durante algum tempo. Ele pôde se recusar a atender, ele estava indiferente a isso. Mas de alguma maneira a insistência dessa mulher de voltar para aquele juiz e insistir com ele, começou a incomodá-lo. E ele se reconhece como ele é, e reconhece que aquela situação ele não tem controle. Diz o versículo 5, esta viúva está me aborrecendo. Vejam, naquela sociedade, os homens comandavam todas as coisas e as mulheres ficavam à margem. Entretanto, mulheres eram tratadas com honra, com respeito. E esse era o caso dela. E essa honra e respeito que era dedicado a uma mulher, era dedicado com um nível de tolerância que não acontecia com um homem. Então essa mulher está tendo uma ação recorrente de pedir socorro, me liberta do meu inimigo, do meu adversário. O juiz não faz nada, e ela fica insistindo. Se fosse um homem, ele poderia ser mais duro. Com uma mulher, não. E não é que a insistência da mulher acabou fazendo com que ele caísse em si e pensasse, eu tenho que fazer o que eu devo fazer. Não, o texto diz o seguinte, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Ela não estava preocupada com as determinações de Deus e o papel que ele tinha a exercer. Nem ele desenvolveu algum tipo de compaixão por aquela mulher destituída de qualquer proteção. Mas ele não estava aguentando o incômodo que ela lhe causava de constantemente pedir que ele fizesse justiça. E esse incômodo leva-o a considerar quem ele é e o que ele pode fazer para ele se livrar do incômodo. Ele não está sensível a Deus e nem tampouco àquela mulher. Ele está sensível a ele. Veja, a lição que ele começa a dar aqui, seguramente não é de que nós devemos fazer como aquela mulher, que perante um juiz injusto se possa obter
através do embaraço e do constrangimento de Deus. Naquele caso em particular, nós encontramos um homem que não sabe lidar com o constrangimento que ela está impondo a ele naquela ocasião. Ela era uma mulher. Ela merecia e era honrada e era respeitada. Delas era natural, para elas era natural se dedicar a um nível de tolerância. Mas a sua insistência estava cansando, talvez constrangendo, talvez se sentindo envergonhado. E ele resolve fazer alguma coisa para aliviar a si mesmo. Contada a história, eu quero dar o terceiro passo com vocês, qual é a interpretação da parábola? O texto do versículo 6 nos diz: e o Senhor continuou, contou a parábola e agora ele começa a explanar qual é o sentido dela. Ouçam o que diz o juiz injusto. E de alguma maneira é estabelecido um paralelo entre aquele juiz injusto e o juiz justo que é Deus. Ambos estão numa posição de fazer justiça contra a violência, contra a ação do inimigo, do adversário, do opressor. Assim como aquele juiz tem condições de cuidar da causa daquela mulher, ele está lidando com o fato de que Deus tem como lidar com a causa do seu povo que sofre ou sofrerá opressão por causa da fé em Cristo. O contraste também está claro, o caráter de ambos é absolutamente diferente. Ele não temia Deus e nem tampouco estava preocupado com as necessidades, com as perspectivas humanas. Em absoluto contraste com Deus, que é compassivo, que é gracioso, que é tardio em irar-se, que é bondoso. No caso desse juiz, ele era absolutamente independente da opinião humana, mas nesse caso ele cedeu. Ele cedeu porque ele estava sendo incomodado. Isso não significa que a maneira com que nós devemos orar é insistir com Deus, incomodar a Deus, porque desse jeito a gente consegue fazer com que Deus faça o que nós achamos que Ele tem que fazer, como se nós fôssemos extremamente sábios, quando as Escrituras já dizem: nós não sabemos orar como convém. Não pense você que não sabe orar como convém, que porque você insiste, Deus vai dar. Existe uma semelhança, ambos os juízes, aquele homem da história e Deus, estão na posição de fazer justiça diante da opressão. Aquele juiz para aquela mulher que sofria opressão. E o Deus dos céus, para fazer justiça aos seus filhos, que vivem num tempo em que ainda o reino não se estabeleceu no nosso meio. E somos alvos da opressão, da chacota, da hostilidade, da agressividade. E quando nós vivemos isso, nós devemos voltar para Deus e orar, dizer: volta, Senhor, volta, faz justiça. O texto que nos diz aqui nessa tradução nossa: continuará fazendo-os esperar. Em outras traduções tem um sentido discretamente diferente. Por exemplo, a Nova Versão Transformadora diz: continuará a adiar a sua resposta. Ou na Revista Atualizada diz: embora pareça demorado em respondê-los. Você pode sofrer ações de opressão, de injustiça,
de gozação, de provocação, de riso por causa da sua fé em Cristo. Mas nessas circunstâncias, você deve orar sempre e não se deixar desanimar. Você não pode perder a motivação. Senhor Jesus, volta. Faz justiça a mim. Olha o que eu estou sofrendo. Senhor, volta. Faz justiça a esses que estão fazendo injustiça contra nós. Senhor, nós sabemos que o Senhor é paciente, mas que o Senhor ouve as nossas reclamações. Senhor, parece tão demorado isso, mas nós estamos esperando que o Senhor haja. E a nós cabe ter paciência com a ocasião dessa resposta. Anos atrás eu perguntei para 2 adolescentes o seguinte: se Deus lhe aparecesse e lhe pedisse uma sugestão do que ele deveria fazer, o que você diria? Um deles cobriu a cabeça assim: Deus me livre. Como se dissesse assim: não quero dar sugestão para Deus. Mas a outra pessoa, com uma igual reverência, disse: por que demora tanto em fazer justiça? Faz logo. De alguma maneira a pessoa percebia ou sofria a hostilidade por causa da sua fé. E o texto está dizendo: nessas circunstâncias, você deve orar para a ocasião em que Deus haverá de responder. Aquele juiz ímpio pode não responder à oração, à solicitação. Mas nós temos um Pai que é justo, reto juiz, a quem nós podemos clamar que faça justiça. E aqui o texto está dizendo: Ele fará. Ele está esperando a ocasião. Talvez Ele esteja esperando a ocasião para que você aprenda a lidar com isso. Talvez você tenha que esperar, porque Deus está esperando que algumas pessoas mais se arrependam e se convertam. Mas acabado o período que Deus tenha estabelecido, Ele vai julgar. Ah, mas vai demorar. Alguns de vocês se lembram de uma certa ansiedade que tinha nos anos 90, com a aproximação do ano 2000. O que é que vai acontecer? Eu olho para trás e vejo assim: já se foram 23 anos depois do ano 2000. E eu olho para frente, quantos anos Deus tem para mim, é problema dele. Mas eu penso: nossa, metade desse tempo eu chego nos 80. Uau! O tempo voa. Você pode achar demorado. Aliás, o que são 20 anos, 40 anos, da perspectiva da eternidade? Você vai olhar para trás e falar: foi nada. Eventualmente eu leio e vejo alguma notícia que me traz uma tristeza e na sequência eu me consolo. Cristãos sendo presos, injustiçados e até mortos por causa da fé. É lógico que eu não me alegro. E esse ensino sobre oração é justamente nessas circunstâncias. Mas por outro lado eu me consolo quando eu olho para as bem-aventuranças que diz: bem-aventurados quando por minha causa, por causa do meu nome, vocês sofrem essas coisas. Então, ainda que eu possa enxergar uma injustiça entristecedora, eu tenho que me alegrar com a alegria e felicidade destes que serão devidamente consolados por Deus.